Amém, amém, amadas, boa noite a todas. Que alegria, né, mais uma vez, estarmos reunidas para poder desfrutar de uma porção maravilhosa e rica que o Senhor tem para nós nessa noite. É como a irmã Marineide falou, né, ser uma serva útil ao Senhor aqui. Isso é o que eu devo almejar. Ao Senhor me entregar. Minha vida vou consagrar. Que essa possa ser a nossa declaração para o Senhor nessa noite. Nos rendermos, nos consagrarmos a Ele. Que não seja apenas mais uma reunião mensal, mas uma reunião onde o Senhor vai falar conosco de uma maneira única. Que a gente vai escolher o Senhor. Nós vamos deixar tudo lá fora, nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos medos, e vamos nos entregar e nos render ao Senhor completamente nessa noite. Amém? No versículo, né, convite, até minha mãe já leu para nós, em 1 Timóteo 4, 12b, fala: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E hoje nós vamos falar sobre Febe. Febe, ela tinha todas essas características. E Febe, o significado do nome Febe significa radiante e brilhante. Febe era uma cristã gentia da cidade de Cencreia. E Paulo a descreve em Romanos 16 também como serva e ajudadora. Febe, ela tinha suas riquezas e sua influência. E ela usava disso, irmãs, para poder ajudar os cristãos da cidade. Quero convidar as irmãs para nós lermos a história de Febe, que está em Romanos 16, a partir do versículo 1. Amém. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Só até aí por enquanto, irmãs. Nesse versículo 1, nós podemos extrair 3 pontos muito práticos e muito preciosos para a nossa vida. Paulo, quando ele fica sabendo que Febe vai viajar para Roma, ele decide fazer uma carta recomendando Febe. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. O recomendo-vos. A importância, irmãs, de nós sermos mulheres recomendadas, de nós termos um testemunho para que as pessoas olhem para nós e nos recomendem, delas verem em nós uma mulher que é de confiança, que é de caráter. Naquela época, as cartas eram de extrema importância, porque a igreja em Roma, ela não conhecia Febe, mas Paulo conhecia e confiava nela. Confiava tanto que ele entregou nas mãos dela as cartas aos romanos. E nós só entregamos algo valioso e precioso para nós, para quem nós confiamos, não é verdade? E o Senhor hoje tem algo maravilhoso, algo precioso e valioso para entregar para cada uma de nós. Febe, ela não imaginava, ela não esperava que um dia Paulo fosse escrever uma carta recomendando ela. E hoje, talvez, também a gente pense, né? A gente não consiga ver que uma carta está sendo escrita no papel e na caneta, mas está tudo, irmã, sendo registrado pela eternidade. Tudo está lá nos registros de Deus. Tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos atos, está sendo registrado. Isso não é maravilhoso? Nada passa desapercebido pelo Senhor. E aí nós vemos o segundo ponto do versículo, que é onde fala a nossa irmã Febe. Aqui, Paulo trata de um relacionamento familiar. Ele a chama de irmã, ou melhor, de nossa irmã, porque Febe era cristã. E ele dava muita importância para esse relacionamento no Senhor.
Ele via ela como verdadeiramente sua irmã. E é isso que nós precisamos fazer hoje também. É olhar para cada irmã nessa noite e dizer: a Dineia é minha irmã, a Célia é minha irmã, a Joana é minha irmã, ela é herdeira de Deus, ela é co-herdeira com Cristo. É o amar a irmã com o amor do Senhor. É nós termos viver de cristãs, que ao ponto das pessoas lá fora falam: eu almejo esse viver, eu quero ter esse cuidado, eu quero ser amada desse jeito. É amar como o Senhor nos ama. É cuidarmos umas das outras, nos colocarmos no lugar umas das outras. É dar suporte, é dar assistência. E isso, irmãs, nós sabemos que nós fazemos muito bem no Senhor, é claro. Então, que o Senhor possa, cada dia, colocar isso no nosso coração, de nos tratarmos como verdadeiramente irmãs, que é o que nós somos, uma família. E o terceiro ponto desse versículo diz: servindo a igreja de Cencreia. Aqui mostra que Febe era uma irmã de serviço. Ela era uma diaconisa, ela apacentava, tanto na parte prática quanto na palavra. Ela cuidava, ela dava assistência. E hoje, nós também temos a oportunidade de servir. O Senhor nos chama todos os dias para nós servirmos. Em tempos que muitos querem só aparecer, ou só querem ser servidos, o Senhor nos chama para servir. Irmãs, é muito importante nós estarmos envolvidas nos serviços, porque servir ao Senhor é servir à igreja. E servir ao Senhor é uma posição de honra, é uma oportunidade única para nós. E tem lugar e tem função para todas nós. Não adianta a gente falar que, eu não tenho dom, eu não consigo, irmãs. Todas nós, pelo menos um dom nós temos. E nós não devemos enterrá-lo. O Senhor conta conosco. Assim como Febe foi muito importante na era dela, nós também somos. Temos um papel muito importante na edificação, na volta do Senhor. O Senhor precisa de cada uma de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração. E eu falo, irmãs, por experiência própria. Quando nós servimos, nós somos guardadas. E nós somos mais ajudadas ainda do que acabamos ajudando. Então, irmãs, se você nessa noite ainda não serve em algum lugar, ore ao Senhor para que Ele te dê o encargo, para que você possa começar a servir. Ele precisa de você. Você é importante na obra de Deus. Que nós possamos ser como Febe, essas mulheres brilhantes e radiantes, mas não no sentido de querer aparecer, de ser reconhecida por homens, mas de ter o brilho do Senhor em cada uma de nós, de sermos notadas e recomendadas por Deus. E aí, novamente, irmãs, eu vou convidar vocês para nós lermos esse versículo de outra maneira. No lugar de Febe, eu convido você a colocar o seu nome, e no lugar de Cencreia, você fala a cidade que você está. Amém? Cada um pode estar falando aí na sua casa. Recomendo-vos a nossa irmã Dayana, que está servindo a igreja de Uberaba. Aleluia! Irmãs, o Senhor nessa noite te chama para servir. O Senhor precisa de você e que Ele te encontre assim, servindo a igreja. Essa é a porção que eu queria trazer para vocês nessa noite. E eu espero ter conseguido passar pelo menos um pouquinho do que o Senhor me deu. E para continuar essa passagem maravilhosa dessa mulher que tem tanto para nos ensinar, a irmã Lânia dará continuidade para nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, mais uma mulher, né, irmãs? Mais uma irmã, mais uma mulher que nós estamos aprendendo, que o Senhor está mostrando para nós. Agora, dessa vez, Febe. E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas a gente vai ficar só vendo a vida dessas mulheres?
O Senhor está nos dando a oportunidade de ver quanto Ele precisa das mulheres na vida da igreja, o quanto Ele precisa das mulheres no serviço, né? O quanto o Senhor conta conosco, né? O Senhor, quando esteve na terra, muitas mulheres o acompanharam, né? E mesmo depois, né? Quantas mulheres ajudando os irmãos a prosseguir. E dessa vez nós estamos vendo Febe. Febe era uma gentia, como a Dayana falou, e ela se converteu provavelmente através do falar de Paulo, das pregações de Paulo, porque Cencreia ficava muito perto de Corinto, né, que era uma igreja onde Paulo estava sempre, até que ela vai para Roma, provavelmente para levar a carta aos romanos, e Paulo, ele recomenda ela, né, e lá no versículo 2, a Dayana leu o 2, você pode projetar para nós, irmãs? Romanos 16, 2. Romanos 16, 2 não estava na programação. Dayana, eu achei que a Dayana tivesse passado, mas eu leio aqui. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então, Paulo, assim, recomendou essa irmã, a gente cuida dessa irmã, ajuda ela no que ela precisar, cuidem dela, porque tudo que ela faz é cuidar, né, inclusive de mim. Febe era uma irmã simples, uma mulher, né, e a Bíblia diz que ela tinha posses, então, além de ser essa mulher que se converteu e tal, ela usou as posses, os bens que ela tinha, para ajudar as outras pessoas. E aí a gente pode pensar assim, mas ela tinha dinheiro, né, então ela podia ajudar e eu não tenho. Mas, irmãs, nós precisamos aprender a servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Às vezes o Senhor tem te dado tempo, às vezes o Senhor tem te dado experiências, às vezes o Senhor tem te dado um bom ouvido, você é uma boa ouvinte, né, para ouvir outras irmãs. Às vezes o Senhor tem te dado bens materiais também, que levam você a servir. Às vezes o Senhor tem te dado disposição para sair, pregar o evangelho, orar por alguém. Todas essas coisas usadas no trabalho ao Senhor, contam para o Senhor, né? Às vezes você está ali quietinha na sua casa, aí você abre o grupo da igreja, ou o grupo de irmãs, e tem uma série de pedidos de oração. E aí você tem encargo, e você ora por aqueles pedidos, por aquelas pessoas. Você está servindo a igreja, na sua cidade, a igreja em outra cidade, porque os grupos hoje, né, tem irmãs de todos os lugares. E isso é muito importante, o Senhor almeja, né, isso. E o que eu acho também importante, irmãs, que Paulo recomendou a Febe, e eu quero dizer para as irmãs que o Senhor já recomendou cada uma de vocês. Todas nós já fomos recomendadas pelo Senhor, né? Por isso que nós estamos servindo. E é muito importante que a gente aprenda a recomendar as nossas irmãs, os nossos irmãos, né? Ao invés de falar coisas que às vezes não são adequadas, né? A gente recomendar as irmãs, olhando para ela, como a Dayana até citou, olhando e falando assim, puxa, minha irmã, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, junto comigo. Então, eu preciso recomendar muito bem essa irmã, né? E aí eu chego, olha, essa irmã cuida dela, essa irmã é preciosa e tal, né? Então, é muito importante que eu seja recomendada, mas é muito importante também que eu recomende as minhas irmãs, né? Porque nós somos herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Isso não é pouca coisa. E o Senhor tem nos dado muito, né? E nós não podemos desperdiçar o que o Senhor tem nos dado. Às vezes a gente acha assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho dom, eu acho que eu não sirvo. Às vezes a gente menospreza
o dom que o Senhor nos deu. Nós precisamos buscar diante do Senhor. Senhor, o Senhor me deu o dom, foi de ouvir as irmãs, assim, um desabafo, me ensina a usar. O Senhor me deu o dom de oração, me ensina a usar. O Senhor me deu o dom de orar ali pelos pedidos, nos grupos, me ensina a usar. O Senhor me deu bens materiais, me ensina a usar, me ensina a ser desprendida, para que eu possa usar para o Senhor, né? Porque tudo vem dele e é para ele. Outra coisa também, eu queria agora que as irmãs projetassem para mim, Tito 2, 3, 7, 8, porque nós vamos ver, né? Nós já sabemos que ela era uma serva, e serva significa também diaconisa, e ela era uma irmã padrão. E aí, eu queria ler com as irmãs esses versículos, que diz assim, Tito 2, 3. Quanto às mulheres idosas, mas aqui serve para todas nós, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Agora o 7 e o 8. Enquanto a irmã procura, esse versículo, olha só, irmãs, não caluniadoras, né, e mestras do bem. Mestra é aquela que ensina, né, ser mestre é ser professor. Então, ensinar o bem. E se o nosso testemunho, se o nosso posicionamento for do bem, nós já somos mestras do bem. Aí, no 7, fala assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. E ainda no 8, mais uma vez ele fala aqui de tornar padrão de boas obras, né? Mestras do bem, padrão de boas obras, né? No ensino, você não ser negligente, você ter um bom posicionamento. E aí no 8 ele diz, olha só, irmãs, linguagem sadia, eu achei isso tão precioso, linguagem sadia, vamos cuidar do nosso falar, cuidar da nossa boca, o que sai da nossa boca é muito importante, né? Linguagem sadia é irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, com o nosso testemunho, com o nosso falar digno, nós envergonhamos a Satanás e nós fechamos, nós calamos a boca dele, né? E ainda, irmãs, em 1 Timóteo, isso eu não passei para as irmãs, mas eu vou ler aqui para as irmãs, 1 Timóteo 3:4, fala assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, até o fato, às vezes, quando a gente está criando os filhos, a gente não tem muito tempo, né? Eu já criei os meus filhos, mas hoje eu estou com 2 netinhos aqui, ajudando a minha filha com 2 netinhos. E a gente não tem tempo para nada, quando você vê, o dia já foi. Mas também é um dom que o Senhor nos dá, cuidar da nossa casa, criar os nossos filhos, né, em disciplina, sob disciplina, e principalmente na disciplina do Senhor, na palavra do Senhor, porque se o Senhor me dá a experiência de cuidar da minha casa, dos meus filhos, e eu não faço isso adequadamente, como é que eu vou cuidar dos filhos espirituais da igreja que o Senhor nos dá, né? E ainda, irmãs, quando fala que Febe era uma mulher brilhante, ela foi uma mulher brilhante lá na igreja primitiva, né, lá há 2000 anos atrás. Mas hoje, nós somos mulheres que devemos ser brilhantes e radiantes nessa era final. O Senhor conta conosco, o Senhor está voltando, nós sabemos que são os tempos finais mesmo, e o Senhor conta conosco, né, o Senhor precisa de nós, e o Senhor escolheu precisar de nós, né? Uma diaconisa, irmãs, ela ainda, além de tudo isso que eu li, ela ainda ela precisa ser temperante, hospitaleira, né, que a sua casa é aberta, e aí a gente lembra da Abigail, né,
e isso eu já falei, cria os filhos em disciplina, e bondosas. Então, é uma série de coisas, irmãs, que formam, uma série de adjetivos que formam uma serva, uma diaconisa, alguém que é recomendada pelo Senhor e pelos irmãos, que se amanhã ou depois você precisar se mudar para uma cidade, ou for viajar por algum um serviço, algum tratamento, seja lá o que for, que algum irmão possa te recomendar, recebe a irmã, recebe o irmão, né, ele tem servido a igreja, ele tem um bom testemunho. Às vezes a gente não presta muita atenção no nosso testemunho, porque a gente dá muita vazão à nossa alma. E eu quero dizer para as irmãs, por experiência, que tem sempre alguém olhando para nós. Tem sempre alguém olhando o seu testemunho, o seu falar, o seu proceder, né? E nós precisamos estar atentos a isso, porque a gente não prega só com palavras, a gente prega também com o nosso procedimento, com o nosso viver, com o nosso jeito, com todo o nosso jeito. A gente está tendo experiência dos grupos de leitura, e no meu grupo de leitura tem uma pessoa que não era do Senhor ainda, né? E hoje a gente vê, e a gente não fica ali pregando o evangelho, a gente lê o livro e compartilha do livro, quer dizer, não fica falando, né, sobre salvação, mas é uma pregação do evangelho, porque hoje ela já fala como nós, ela ora como nós, ela depende do Senhor como nós. Então, a gente precisa aprender a usar todas as oportunidades. Febe era uma irmã como outra qualquer, uma irmã como eu, como você. Ela escolheu servir com tudo que ela tinha, com seus bens, com a sua capacidade, com o seu tempo, com tudo. Ela parou e foi servir ao Senhor assim que ela se converteu. Como tantas outras irmãs que a gente já estudou, né? Então, irmãs, que o Senhor, a cada dia, possa nos ganhar, possa contar conosco, né? Possa nos tornar mulheres brilhantes, mulheres radiantes, mulheres que estão à disposição, a serviço da igreja, seja em Uberaba, seja em Barretos, seja em Patrocínio, aonde quer que seja, que você esteja, irmã, sirva ao Senhor e sirva com alegria, né? Busque no Senhor, aonde você se encaixa, para que o Senhor te chamou, porque o Senhor não nos chama sem propósito, porque Ele é um Deus de propósito, e Ele sempre tem um lugar, e na igreja tem lugar para todo mundo servir. O Senhor precisa de todas nós. Ele nos chamou porque Ele precisa de cada uma de nós. E que um dia, quando a gente chegar diante do trono, a gente veja a nossa história registrada no livro da vida, e se a gente for antes, que a gente deixe aqui um testemunho de vida, um testemunho de posicionamento pelo Senhor, de falar, poxa, né, a irmã Maria Henrique é uma irmã que serviu o Senhor de todo o coração, o tempo todo, como hoje a gente fala das irmãs que o Senhor já levou, né, e eu posso citar aqui a irmã Luzia, a Grace, né, que são irmãs que quando a gente se lembra, a gente só se lembra delas servindo ao Senhor, né, então que nós possamos ser essas mulheres que servem ao Senhor com alegria, e que nós nos amemos, né, que nós vejamos umas nas outras, minha irmã, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, e que o Senhor nos ache fazendo assim, quando Ele voltar, né, ou quando Ele nos buscar. Essa era a minha porção, espero que as irmãs tenham sido tocadas como eu fui quando eu estava preparando essa mensagem, de ser essa irmã simples, mas posicionada no Senhor, com o coração totalmente para servir ao Senhor, com o que ela tinha. Ofereça para o Senhor tudo o que você tem, irmã, porque o Senhor te deu tudo que Ele tinha, que era o filho dele. Amém.